mais uma quinta-feira com o seu melhor podcast, o Prosa Positivo, um programa sério, porém... divertido. Exatamente, estamos aqui para a segunda parte do nosso segundo episódio da 7ª temporada, que a gente está conversando sobre planos, metas, o porquê que é importante a gente colocar isso num papel. E se você não assistiu o último episódio, vai lá antes de ver se aqui, senão não vai fazer sentido nenhum na sua cabeça. Vai ficar todo enrolado. Verdade. Então faz essa gentileza, é rapidinho, 30 minutinhos, acho que foi até menos, porque a gente tá aqui cheio dos negócios que marca tempo. Cheio das ampulhetas aqui da vida agora. Somos então, dessas. A gente tá aqui trabalhando na gestão do tempo em 2024. E fica o convite também para você maratonar as outras temporadas. Então, já tem 6 temporadas gravadinhas que você consegue ver no YouTube para apreciar aqui a nossa... a nossa beleza amazônica. Né? Melhor não. Corta essa parte. Não edita não, Misael. Deixa aí que tá declarado. Então, para você acompanhar aqui toda essa diversão, alegria, choros, tosses que nos acompanham ao decorrer desses 10 testemunhos. meses. E testemunhos. Ou no Spotify, que eu tenho certeza que a nossa voz, a nossa energia, a nossa alegria vai chegar aí para vocês. Sim. E pega o teu caderninho para que a gente continue falando sobre, né, a importância de estabelecer metas e objetivos agora no comecinho do ano. E aí a gente pensou, cara, já falamos sobre o porquê é importante, demos uma ferramenta que é o roadmap, então volta para você entender como que ela funciona. E agora a gente quer te dizer alguns desafios que você pode encontrar. O que pode dar errado nesse negócio todo? Só para que dê certo. Ou seja, vamos pensar aqui de trazer o que pode dar errado, ou aonde está a pegadinha que você tem que ficar ligado, para que você seja assertivo e que no finalzinho de 2024 você possa olhar esse teu planejamento e dar um check, né? E coisas que você realmente conseguiu fazer. O que nós deixamos aí anotadinho? Eu acho que o primeiro ponto é ter clareza, vou colocar entre aspas a certeza, de que você elegeu as prioridades certas para o ano. Ou para o semestre, ou para o trimestre, enfim. Mas uma coisa nós precisamos nos cercar ali dessa questão do isso é importante, qual o peso, que tipos de ganhos, quais os reflexos, qual o propósito daquele objetivo ou daqueles objetivos. Para que isso não se torne uma fonte de frustração em breve. Ou logo no começo, ou no meio, ou quase no fim, para entender, né? De repente chegar lá na frente, com toda a energia, o tempo que você dedicou, se encher de interrogação e dizer, mas não era bem isso. Cara, que eu penso... lá vou eu enfiar coisa que a gente não tinha programado. Filosoficamente falando... Não, realmente falar sobre esse assunto para mim no começo do ano é interessante. E aí você começou o programa anterior, né? A primeira parte desse programa, até falando que não é fácil para mim, não é mesmo. Assim, como... eu tenho essa criatividade muito aguçada, eu acabo pensando em coisas muito grandes. Mirabolantes. Sempre um negócio muito colorido, muito uou. Trazer para esse concreto é sempre um desafio. E quando você fala assim, faça as escolhas certas, né? Veja se você definiu com clareza aquilo que vai ter importância e significado. A primeira coisa que vem na minha cabeça, inclusive por uma característica minha de personalidade, que aí eu trago para que vocês também pensam sobre isso, é olhar para esses objetivos e entender se eles realmente fazem sentido para você ou eles fazem sentido para outra pessoa. Ótimo. É muito comum, e aí eu estou me usando como exemplo, que eu estabeleça alguns marcos ou alguns objetivos que fazem sentido para as pessoas e fazem pouco sentido para mim. Talvez se eu for olhar com mais profundidade, se eu dedicar esse tempo de qualidade que a gente está falando, né? E aí, até pensando no roadmap, assim, alguns objetivos que eu tinha colocado para esse ano, fazendo essa reflexão rápida, podem não fazer muito sentido, porque eles estão relacionados
a outros e não a necessariamente aquilo que eu desejo para mim. Então, acho que essa dica da Ana de coisas que podem, né, metas e objetivos que podem não ser concretizados, que a gente pode não levar para frente, são esses objetivos que às vezes falam mais sobre os outros do que sobre o que você realmente gostaria, o que realmente é prioridade para você. E aí eu volto para aquela primeira dica que a gente deu no programa anterior de defina claramente quais são os papéis que você quer desenvolver. Né? Olha os papéis, olha você em várias casinhas para que você possa, inclusive, pensar sobre é para mim ou é para o outro que eu estou traçando esses objetivos e essas metas. Que Ótimo. benefícios isso vai me trazer, que dores isso pode me causar, o que eu tenho que abrir mão. Incluímos aí mais uma coluna no nosso planejamento, dores. Dores. Cara, mas pronto, é legal. Ferrou tudo. Mas agora gostei disso, gostei. Porque o negócio do tempo vai dar errado agora, hein? A gente vai já. Não, gostei disso, porque eu acho que é um ponto de atenção. Acho que você trouxe algo que é essencial e pouco pensado. A gente não dá atenção a isso. Primeiro, importante para mim ou para os outros. Segundo, isso vai ser uma fonte de reenergização para mim ou vai ser realmente uma fonte de incômodo? De dor. Ana, mas em alguns momentos a gente precisa fazer algo que não nos é cômodo. Concordo plenamente. Foi isso que eu falei na primeira parte desse episódio. Tem algumas etapas que serão bem divertidas e outras etapas que não serão divertidas. Isso é uma coisa. Porque tem coisa que, por exemplo, é pura burocracia. Controle, documentação e tudo mais. Mas que você precisa fazer. Mas a gente está falando de outra dimensão. Né? O quanto que isso pode te custar. Aí entra, inclusive, o Janeiro Branco falando de saúde mental. Ah, mas esse é um objetivo, então eu tenho que alcançar. A que custo? E é por você ou é pelo outro? Porque, gente, a maior parte dos objetivos e metas que a gente traça, e aqui é uma reflexão realmente mais íntima e profunda, ele está muito relacionado com o que o mundo espera da gente do que com aquilo que a gente gostaria pra gente. Então, vamos lá. Todos os anos, todo mundo começa, e talvez esse seja o exemplo mais simples, falando que o objetivo é cuidar do seu corpo. E aí, às vezes, a gente usa argumentos que não são reais. Do tipo, é para minha saúde, é porque me faz bem, quando na verdade não é por isso. Você está cuidando do seu corpo porque você tem uma referência, um padrão de beleza que é diferente daquilo que você enxerga. Por que eu trago isso? Porque às vezes, quando você tem uma doença e que você precisa cuidar do seu corpo, você não está preocupado se você vai ter o tanquinho, se aquela roupa vai ficar incrível, se você vai ficar bem de biquíni na praia. Você está preocupada com recuperar a sua saúde. Então, aí sim tem o significado da minha saúde. E aí eu não estou dizendo que o ficar legal no biquíni, ficar legal numa roupa não seja um objetivo, se ele for seu, se for para satisfazer o seu padrão, a sua necessidade, trazer conforto, a sua autoestima, trazer conforto para você, ok. Mas se isso é uma medida de comparação com aquilo que você enxerga... Aí, hashtag Oi Terapia. E aí a gente vai ver uma galera que faz, assim, uma alusão a um recente evento que aconteceu com uma pessoa até do mesmo nome que o meu, né? A Luana, uma das bailarinas ali do Faustão, eu acho. Que foi fazer uma cirurgia de lipoaspiração no joelho. Porque trazia um incômodo. E aqui não tem nenhum viés de julgamento. Tem um viés de reflexão da nossa parte sobre os objetivos que a gente traça para a nossa vida. Porque o meu objetivo pode ser fazer uma cirurgia plástica. Mas o que tem por trás disso? É para mim ou é para o outro, né? Então, eu acho que refletir também sobre esses objetivos, sobre esse viés é importante justamente pelo que a gente vai perder, vai deixar de ganhar,
as dores que isso pode nos causar, porque tudo que é dor, tudo que é sofrimento, a gente afasta. A gente não aproxima. E quando a gente tem clareza que isso vai trazer um benefício, que isso faz parte daquilo que a gente acredita e que ele satisfaz uma necessidade minha e não do outro, aí eu passo por qualquer dor, por qualquer sofrimento, abdico de qualquer, né, vaidade para que eu alcance aquele objetivo. Fui profunda agora, fui filosófica, fui. Mas acho que foi necessário. Vamos pensar nisso como mais uma possibilidade de tornarmos as nossas escolhas conscientes. E E dentro de uma realidade, né? né? De uma realidade. Já tive algumas experiências, claro, no decorrer da vida, de pensar coisas muito bacanas, né? De objetivos, de traçar metas e tudo, que não eram realizáveis. Quando eu olho assim para trás hoje, eu disse, nossa, mãe, tive toda essa criatividade, tive. Mas naquele momento, para os recursos que eu tinha, quer seja de tempo, de energia, de dinheiro, de espaço, de ambiente, não eram possíveis. Já se eu imaginasse algo daquela natureza hoje, Faria sentido. faria mais sentido e possivelmente eu teria sucesso. Então, esse daí realmente foi um ponto bacana. Não consigo, eu preciso compartilhar isso aqui. Fala. Ele riu. Hashtag abra seu coração. Fala que eu te escuto. Eu tô filosófica hoje, me aguenta. Ela aí queria um pouquinho. brigar no começo da temporada. Hoje ela tá filosófica, eu não tô entendendo mais nada. Cara, já passou. Passou, Vai foi, brigar. janeiro ficou lá atrás. O apocalíptico dela já foi. Tô em fevereiro, já é um outro mundo. Carnaval. Outra energia. Carnaval, aí. Também um case aí de consultório, né? Mas acompanhei uma pessoa que tinha como objetivo e causava dor e sofrimento uma questão profissional. Quero virar gerente. Quero virar gerente. Quero virar gerente. E aí a gente foi discutir ao longo de várias sessões o que isso significava, né? Porque tinha muita coisa que traria dor, muito tempo que deveria ser dedicado, uma transformação muito significativa daquilo que a pessoa era e entregava. E no final a gente acabou percebendo as crenças que estavam por trás disso e para quem era aquele objetivo. O objetivo de ser gerente não era um objetivo daquela pessoa, era um objetivo do universo. As pessoas que eram muito importantes para ele, família, esposa, filho, pais, sempre declararam: olha, fulano já está em tal posição. Entendi. Nessa idade eu já... Em que momento a empresa vai reconhecer todo o teu esforço e toda a tua dedicação? Então tinha um discurso e essa pessoa estava buscando intensamente a posição gerencial. E quando a gente foi fazer esse exercício aqui do vamos estabelecer os caminhos, ele foi entendendo que alguns pontos da posição de gerência exigiam competências e movimentos que ele não queria fazer. E aí veio um incômodo do, se eu não quero fazer, então eu nunca vou ser. Eu nunca vou ser, ou se eu tiver que fazer, eu tô indo contra aquilo que eu quero, eu nunca vou ser bem-sucedido, a minha família nunca vai reconhecer que eu fui reconhecido pela empresa, porque tem a crença de que se eu não for gerente, eu não alcancei o sucesso. Sim. Né? Que se eu não for o diretor, eu não alcancei o sucesso, eu nunca vou ter um salário adequado. Em algum momento ele entendeu que o que ele realmente gostaria de ser, que traria prazer, que daria sucesso, que daria a grana que ele estava imaginando, era se tornar um especialista, um consultor, um viés que não tem nada a ver com a gestão de pessoas, que tem a ver com a gestão de processos, né, de coisas mais técnicas. E quando ele entendeu que era ali, o objetivo dele mudou, porque ele estava correndo atrás de uma coisa para atender a expectativa de outras pessoas, e não aquilo que ele queria e que ele acreditava. Então, foca na missão de olhar se isso é para você ou não mesmo. Então, esse primeiro ponto aí que a gente trouxe
foi essencial para essa segunda parte. Uma outra coisa que eu acho que está implícito nisso que a gente estava falando agora, Lu, é a questão é, de nós não limitarmos e ter cuidado com a necessidade de recompensas imediatas. Ah, a gente sabe, acabamos de fazer um planejamento, não é para finalizar em 6 meses, é em um ano e tudo mais. Mas quando a gente começa esse processo, que armadilhas a gente pode encontrar no caminho que nos faça repensar, que coloque em dúvida, né, em xeque tudo isso. Por que que não está sendo tão rápido? Por que que eu pensei isso a longo prazo? O que eu acho até que cabe, acompanhamento é para isso. Cabe eu parar e pensar que agora, se eu dei um prazo muito estendido, se isso pode ser realizado em menos tempo, ou se eu coloquei num prazo muito curto, muito desafiador, e que agora fazendo eu entendo que eu preciso de mais tempo. Que aí puxa uma outra coisa também que a gente falou rapidinho no episódio passado, sobre um dos pressupostos da PNL, que é não desistir. Você não necessariamente precisa desistir daquilo que você quer. Você pode revisitar e reorganizar a rota, ou seja, o como você está fazendo, né? E não necessariamente abrir mão do objetivo. É que eu acho que aqui tem uma pegadinha, assim, surreal e que faz a gente escorregar nos nossos objetivos na maioria das vezes. Faz um exercício em casa. Você compra o seu chocolate favorito. Compra o seu chocolate favorito, guarda ele e fala que você só vai comê-lo quando tal coisa acontecer. Se você conseguir esperar aquilo acontecer, é até um exercício, uma dinâmica, uma trend aí que você pode encontrar na internet. Se você consegue esperar para ser premiado, você vai ter muito mais facilidade de trabalhar com objetivos de longo prazo. Se você não consegue esperar para ser premiado e você vai achar uma justificativa para consumir aquilo antes do estabelecido, você já entende e já tem clareza, e aí é autoconhecimento, de que as tuas metas, que as tuas recompensas precisam ser de prazos bem mais curtos. Ou seja, mais rápidos e imediatos. Você vai ter que pegar esse chocolate, partir ele em vários pedaços, para dizer assim, ó, toda vez que eu fizer isso aqui, que é mais rápido do que o meu objetivo, eu vou comer um pedaço do chocolate. E é o que é a estratégia que a gente precisa lançar com relação aos nossos objetivos. Eu trago essa prática da comida, de algo que te traga muito prazer imediatamente, para que você saiba o tamanho dos marcos que você tem que definir. Então, se você consegue aguardar, se você consegue abrir mão do teu prazer imediato em prol de algo maior, estabelece os seus marcos podem ser maiores, porque você vai ter energia para fazer isso. Se você viu que isso não é possível, diminui os marcos, porque é o teu funcionamento. Sim, e é interessante respeitar isso. Se você a probabilidade de você conseguir caminhar, eu, por exemplo, tenho necessidade de prazer imediato. E é muito comum que eu justifique isso. Do tipo, nossa, eu tive um dia muito cansativo, eu mereço. Aí eu vou lá e faço. Ah, eu olhei um negócio que não faz nem sentido eu ter naquele momento e eu falo, não, mas eu mereço. E aí eu vou lá e faço. Eu me conheço, eu sei que essa é uma característica minha, então eu preciso atuar na consciência. Se eu estabeleço metas muito longas, se eu boto objetivos muito lá para frente, ou eu vou deixar para fazer muito perto, para fazer na emoção, na dor, no sofrimento, no caos, no desespero. Porque o estresse, ele te ajuda a agir, ele te coloca em ação, ou eu vou desistir quando chegar lá na frente. Então, entender essa dinâmica, esse teu funcionamento, porque a maioria de nós aprendeu a ter recompensa imediata e a gente aprende isso bebê. A criança chora, o que você faz? Dá o colo, dá as petas, dá a mamadeira, tira a fralda, troca a fralda, dá comida.
Ah, Lu, você está dizendo então que eu tenho que... Não, não estou dizendo Nada. nada. A teoria do apego do Bob tá aí para explicar essas coisas. Estou dizendo nada. Estou dizendo que grande Mas parte já da nossa vem dali. existência tem um É imediatismo. um reforço, né? Ah, meu filho tá chorando. Ao invés de eu dedicar tempo para explicar e nananã, eu dou um celular. Recompensa imediata. Então, é esse o viés que a gente precisa lembrar quando a gente estabelece metas. Qual que é meu funcionamento? Consigo aguardar o meu prazer, a minha recompensa? Médio a longo prazo. Ou não, precisa ser imediata. E aí o resto você trabalha na terapia. Se é imediato, né? Você tem compulsão por comida, você é mais ansioso. Continua a dica do Misael, assiste o episódio Por que fazer terapia. E aí, Lu, dentro da tua fala tem uma outra característica que é uma armadilha também, que é a procrastinação. Ah, ok, que o estresse me coloca em movimento, vou lá e eu sempre vou lá e faço. Tá no último minuto dos 45 da prorrogação, eu vou lá e faço bem feito, dou show. Beleza. Dá a mão quem faz isso aqui, ó. Segura aqui comigo. Show de bola. Mas isso também é uma característica da procrastinação, o que também pode colocar em risco o teu objetivo, a concretização do teu objetivo. Então, a cada etapa, você foi lá, fez um roadmap, desdobrou e tudo mais, aí engavetou, que é uma outra armadilha. Engavetou, tá lá no computador bonito, imprimir, tá impresso, encadernado na gaveta. Ai, que incrível. Não tá aqui comigo, ficou na empresa, não tá em casa. E a gente se enche de justificativa, né? Agora surgiu uma outra demanda. Então, não, isso daqui eu olho daqui a pouco. Daqui a pouco é 1 mês, 2 meses, 3 meses, que está consumindo o prazo daquele planejamento que nós desenhamos. E aí, uma hora você vai parar para olhar, que daí é o acompanhamento, é uma outra coisa. De quanto em quanto tempo você vai visitar esse planejamento, já que você fez um desdobramento e isso tem prazo. Se você vai fazer a primeira viagem internacional e ainda não deu entrada para renovar o seu passaporte... Olha só, temos um Sherlock Holmes aqui. Ai, gente, piada interna, tenha paz. Pode ser um problema. Entendeu? Pode ser Nem consegui parar de rir agora. Pode ser um grande problema. Você aí que tem uma viagem internacional marcada para um congresso incrível e ainda não foi ver o seu passaporte, temos um problema. Foca nela, foca nela. Isso. Olha pra câmera, Ana Cristina. Oi, tudo bom? Muito bom. Tudo bem com você, retomando a parte séria desse podcast? Passaporte. Ver passaporte. Até se engasgou, a tosse até mudou de pessoa. Foi para outra pessoa a tosse. Então, a armadilha é chamada de procrastinação. Exatamente. Exatamente, a armadilha é essa. Então já dei meu testemunho. Obrigada, de nada. Podemos encerrar o episódio de hoje. Tá tudo certo. Vou chorar ali no outro sofá, tem um sofá do outro lado ali, ela vai sentar ali. Tá lá aí. Aí até. Mas é isso. Emoção. Ah, cara. Acompanhar, procrastinar. Já bagunçou esse negócio aqui. Começa de um jeito e termina do outro. Nem foi planejado nada disso, mas tá tudo bem. Ah, se a gente planejasse isso aqui, ia dar muito errado. É verdade. Cada vez eu tenho mais certeza disso. Mentira, gente. Eu preciso falar. Tem todo um planejamento envolvido. Temos planilha. Tá aqui. No Drive compartilhado. Tá todo mundo aqui, ó. Tenho provas, planilhas, tudo que vai acontecer sempre. Quando vai ser publicado. O problema é que nós temos a criatividade aqui reinando. Aí, quando a gente senta aqui, o negócio muda totalmente de figura. Vem uma luz. E aí a gente segue por outro caminho. Mas é isso. E a gente estava falando seriamente para seguir aí. Como é que a gente está de tempo, Misael? Que eu até me atrapalhei aqui, mas fala aí. Tá, beleza. Vamos, 5 minutos Começou já. Agora, a gente tá começando a conversar nesse... Tem 2 minutos. A gente estava falando de acompanhamento, quanto que é importante a gente olhar isso aí. Daí a gente falou... em algum momento sobre... Não, a gente estava falando sobre planejamento de carreira lá no passado, não era disso não, me confundi agora. Mas é para falar do como é que você vai organizar tudo isso na sua vida. Como é que você inclui esse planejamento na tua rotina.
Porque você não vai deixar de fazer todas as outras 500 mil coisas que você faz. E isso precisa fazer parte, né, de uma agenda, de um cronograma, de quanto tempo que você vai olhar isso para saber o que precisa fazer, como é que você segue. Exatamente. A gente tá entregando para vocês agora algumas armadilhas ou alguns desafios que você pode encontrar para concretizar essas tuas metas. Então, a gente já falou aí, né, sobre essa necessidade de ser imediatamente recompensado. Importante autoconhecimento aí para reconhecer isso. Sobre a necessidade da gente ter clareza se esses objetivos traçados, eles realmente são os prioritários, os que são significativos para o nosso momento. E se eles são objetivos seus ou de outras pessoas. Isso, para que você possa engajar neles, né, com mais afinco. A gente está falando sobre essa questão de ter, e esse é uma outra coisa que pode ser um pontinho ali fora da curva, da gente estabelecer claramente os momentos que a gente volta para esse plano, né, para fazer o acompanhamento, para fazer o follow-up, para revisitá-los, para lembrar, engavetar isso, deixar numa pasta esquecida. Ou então reclassificar projetos futuros. E metas, objetivos, eles são dinâmicos, eles mudam. Às vezes a gente estabeleceu uma coisa agora que daqui a pouco não faz mais sentido. Não precisa congelar, né? Ou então fazer por fazer, porque agora eu tenho que fazer. Deixa ele numa casinha e aí reinicia, reescreve, reestabelece qual que é o objetivo daquele momento, porque senão a gente também se frustra, né? Existem pessoas que são super engessadas nesse sentido. Se eu disse que era isso, pronto, é isso. Nada mais vai mudar. E a vida é dinâmica, as coisas acontecem de um jeito diferente, algumas não, grande parte das coisas não são ou não estão no nosso completo total controle, e a gente precisa ajustar, revisitar essa rota. Acho que uma outra coisa que pode ajudar a gente nesse critério, e que está relacionado a uma coisa que a gente falou lá na segunda parte do primeiro episódio dessa temporada, é colocar perto de você pessoas que possam te incentivar, te ajudar, ou que tenham competências ou recursos que você precisa para alcançar aquele objetivo. Então, a gente está brincando aqui, mas a Ana tem muito mais facilidade de organizar, de planejar, de colocar isso numa lógica, e eu menos. Então, tê-la perto e compartilhar com ela quais são os meus objetivos, o que eu quero, como que eu imaginei chegar, ela pode trazer, né, e contribuir, e monitorar, e relembrar, e me recolocar na rota. Então, relacionamentos positivos que te ajudam nesse caminho. Eu quero parar de fumar, mas eu só ando com as pessoas que fumam. Aí fica mais difícil. Vai ser então eu quero parar de fumar, vou ter que parar de falar com todos os meus amigos. Não. Mas você pode encontrar ou ter um ponto, uma pessoa de controle que possa te ajudar nessa jornada. Acho que isso faz também a diferença para que a gente concretize e alcance os nossos objetivos nesse sentido. É isso mesmo. Show de bola, todo mundo organizado para 2024. Só que não. Só que não. Mas a gente segue no propósito de influenciar você positivamente. Por isso que a gente trouxe esse tema agora no iniciozinho do ano, para fazer essa contribuição e deixar aí no seu radar esse tema. E fica ligado nas nossas redes sociais, fica ligado no Prosa Positiva, tá no nosso planejamento desse ano, é uma pedra grande, tá nas nossas metas como empresa, nesse papel, né, de proprietárias, donas, idealizadoras da Perma. Trazer algumas novidades incríveis pro Prosa desse ano, então aguardem e sigam a gente lá nas redes sociais, porque volta e meia a gente está dando dicas interessantes de como organizar e ferramentas interessantes para que você toque isso aí da melhor forma. Então, @perma.com.br, e a gente se vê na próxima temporada, né? Não, no próximo episódio. No próximo episódio, gente. Desculpa aí, fechando esse parêntese. Vamos nessa. Assim? É carnaval, gente. Dá um desconto.
Ah, fica aqui, ó, a dica. Estaremos em Salvador este ano. Misael, tu anotou aí, né? Eu vou te marcar, você compartilhe. Vai ser importante. Nós vamos para Salvador este Vamos. ano, curtir o carnaval. Vamos nessa. Sabe lá onde Salvador fica, né? Então, um bom restinho de semana e até a próxima quinta-feira no nosso terceiro episódio. É Prosa isso aí. Positiva. Vem junto. Um abraço. Tchau, Beijo, tchau. tchau, tchau.